Eu assisto Live TV PG, você sabe por quê. Quando a lâmpada se apaga, nova luz é ligada no portal dos corações. A Live TV PG foi esta claridade premiada inúmeras vezes, que surgiu na horinha certa. O programa Quarta Dimensão visita seus lares às quartas-feiras, através da Live TV Ponta Grossa, às 10 horas da manhã. Não esqueça, assista e divulgue. O coronel Alan Presco esteve na Austrália como inspetor em 1947. Conheceu jovem enfermeira que se chamava Virgínia. O coronel ficou impressionado com sua eficiência e desvelo. 2 vezes ao dia, ela visitava casebres, levando-lhes palavras amigas, consolo e remédio. A enfermeira era incansável, discreta e prestativa. Nesta altura, o inspetor leu sobre a mesa o recibo do salário da mocinha. Ele voltou-se para ela e disse: trabalhas tanto e ganhas quase nada, mulher. Deus sabe que deverias receber 10 vezes mais. Se Deus sabe, exclamou Virgínia, eu já me sinto plenamente recompensada. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença de capacitados e bons amigos que nos tranquilizam quanto à qualidade da transmissão. O tema de hoje será: mantenha sua luz acesa. Jesus encontrava-se às margens do mar de Tiberíades e o povo se espalhava pelas areias, escutando os seus ensinamentos. Ele viu 2 barcos junto à praia. Eram pescadores que limpavam as redes. O Nazareno adentrou o barco que pertencia a Simão, filho de Jonas, apelidado Pedro. Simão, ajoelhado aos pés de Jesus, lhe suplicou: retira-te de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador. Lucas 5, verso 8. Pedro reconhecia o tamanho de incompatibilidade entre ele e aquele profeta que adentrara seu barco. Simão, numa autodefesa instintiva, pressentiu os desdobramentos que a influência dele representariam. Por isso implorou a Jesus que se afastasse. Retira-te de mim, Senhor, foi o apelo de Simão Pedro. Dá para nós imaginarmos a cena, amigos.
Simão e André limpavam as redes quando o mestre se aproximou deles. Daquele trabalho eles tiravam o próprio sustento e o sustento de suas famílias. O cheiro forte de peixe e salmoura recendia desde o portal da aldeia dos pescadores até arredores de Cafarnaum. Os dois irmãos apreciavam aquele aroma que mantinha o pescado livre de contaminação. Aquele cuidado especial gerava recíproca confiança entre compradores e vendedores. Os negócios cresciam, alicerçados na confiança que os dois irmãos granjearam. Eles nunca exorbitaram em termos de ambições maiores. Pescar e salgar peixes tornara-se algo gratificante para Simão e André. De repente, porém, na sequência daquelas duas vidas consolidadas, o profeta Galileu requisitou seus préstimos. Sem maiores explicações, ele os convocou para que o seguissem. Os dois irmãos não eram religiosos, não frequentavam a sinagoga. 2 ou 3 vezes em suas vidas visitaram o templo de Jerusalém por simples curiosidade. O trabalho duro desde a infância lhes impedira acesso a escolas. Conheciam sobre a vida o que a vida lhes ensinara na experiência do cotidiano. Agora aquele enviado de Jeová com o braço estendido os convocava a deixar tudo e segui-lo. Eu vos farei pescadores de almas, prometia Jesus. Simão, Pedro e André se entreolharam, mergulhados em perplexidade. Alguma coisa sussurrava aos seus ouvidos que aquele homem exigiria muito mais do que eles tinham para oferecer. Aliança total e absoluta, sem meios termos. Este pressentimento brotou com clareza de uma visão profética de Pedro. O vaticínio mostrava corpo pregado na cruz, de cabeça para baixo, as pernas se debatendo na direção das estrelas. Aceito o trabalho, eles já não pertenceriam aos familiares, nem ao barco de pesca, nem aos amigos barulhentos da praia. Até que a morte chegasse, eles seriam servos de Jesus, permanentemente envolvidos com problemas de terceiros. Como reagiria a retaguarda sarcástica dos colegas pescadores quando conhecessem a resolução dos filhos de Jonas? Eu não gostaria de me encontrar na pele deles. Certamente era a opinião da maioria dos contemporâneos do Nazareno. Afinal, naquele tempo, nosso rabi ainda não era conhecido e aceito como futuro Cristo. Não havia jornais,
para alardear seus milagres? Qual o ser humano que renunciaria aos esforços de vida inteira para seguir alguém desconhecido? Tenho procurado imaginar qual seria a minha própria reação se estivesse lá e fosse convocado. Será que eu teria desprendimento e coragem para abandonar tudo e seguir por aquela rota de incertezas? Algo tem que ser dito, porém, para desfazer a impressão de maluquice de Simão e André quando capitularam diante do Nazareno e seguiram seus passos. O evangelista Marcos escreveria mais tarde que Jesus se expressava com autoridade, diferente dos escribas. Marcos 1, versículo 22, o mestre se manifestava com poder. Era difícil resistir ao fascínio do homem de Nazaré. Havia algo na sua personalidade que conduzia circunstantes à obediência como arrastão inexorável. Vocês dirão, sim, mas Simão e André eram simples pescadores, Getúlio, incultos e despreparados. Simão e André não servem de paradigmas. Pois bem, amigos, digamos que os filhos de Jonas aderiram porque, na opinião de vocês, lhes faltaram discernimento. Mas ninguém esqueça Mateus. Este era publicano e chegar ao posto de coletor depois de aprovado em testes de inteligência. Não se entregava de cargo a qualquer pessoa, não. Era experimentada antes para depois assumir. Salário alto exigia qualificações pessoais. O publicano Mateus exemplifica os termos da realidade. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer a primeira interrupção do programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Nosso site está na telinha e nós convidamos vocês para acessá-lo. Aos telespectadores repetimos o pedido de sempre. Por favor, comentem esses trabalhos com seus amigos. Com estrutura mínima, somente com divulgação coletiva, ampliaremos objetivos. Os trabalhos vêm gerando resultados benéficos, mas eventual mérito pertence inteirinho a Deus. Nossa parte não vale grande coisa, não. Só Deus é grande e só Deus tem poder. O próprio Deus, o próprio Mestre, expressava esta realidade que eu estou falando. O Pai que está em mim, é Ele mesmo quem realiza as obras. Foram palavras de Jesus em João 14, verso 10. Este programa é gravado nos estúdios Fernando Martins. E as palestras esperam audiência pelo Facebook
Live TV Ponta Grossa. Agradecemos a colaboração do Fernando e do Zube e de todas as pessoas que nos ajudam. Além da cordialidade, será justo acrescentarmos competência. Agora, a continuação do assunto de hoje. Mantenha sua luz acesa. Examinemos o texto e confirmaremos a força imensurável do nosso Rabi, atraindo assessores. Por aqui nós vamos ver quanto Jesus tinha força. Movendo-se dali, o mestre enxergou o homem chamado Mateus, sentado na coletoria. Aproximando-se dele, Jesus disse: segue-me. De imediato o coletor atendeu o convite. Mateus 9, verso 9. Algo único justifica a adesão imediata do publicano, em pleno horário de expediente. O Galileu possuía irresistível poder de persuasão que eliminava resistências. Visão de futuro radioso aparecia na memória do convocado, trazida pelos anjos. Ninguém permanecia indiferente ao intercâmbio proposto, reagindo sempre a favor ou contra. Havia os contrários e havia os que amavam e seguiam Jesus. Ou o adoravam com extremado carinho, ou lhe negavam o menor gesto de simpatia. Não cabia neutralidade. Sacerdotes, escribas e doutores da lei vigiavam todos os seus movimentos para surpreendê-lo em falta. Nesta altura, acredito que todos entenderam a razão de que Simão Pedro e André se tornassem pescadores de almas. Por mais que seja difícil entendermos a entrega total, esta entrega existiu. O Novo Testamento nos garante que o Nazareno falava com autoridade. A despeito da indecisão, justificada pela incerteza, o apelo mexeu com aqueles dois irmãos. Simão Barjonas e André não conseguiram resistir ao apelo por dilatado tempo. Pedro, mais dinâmico e corajoso, foi o primeiro. André seguiu pouco depois. Apesar da resistência da primeira investida, nenhum deles foi capaz de escapar ao fascínio do profeta. Jesus tinha autoridade. Jesus tinha luminosidade. Ao impacto da saída brusca dos seus ocupantes, o barco ficou longo tempo balançando sobre as águas, longe do seu dono. Dali a pouco tempo, o grupo já atingira número de 12. Jesus os recrutara entre os simples, predominantemente galileus. Eles seriam o sal da terra na afirmação do Rabi. Vós sois a luz do mundo, informaria Jesus.
Não deve permanecer oculta a cidade situada no monte, nem se acende luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim sobre o velador, para que todos a enxerguem. Mateus 5, versículos 14 e 15. Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam vossas obras boas e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Mateus 5, versículo 16. Numa aldeia do México, existia no alto da montanha a figura de homem talhado na pedra. Autor anônimo esculpira aquele corpo, aquela face austera e nobre. Ele fora feliz em seu trabalho, amigos. Conseguira imprimir energia e bravura naquele rosto e, ao mesmo tempo, incomensuráveis sinais de generosidade. Aquela estátua de pedra se encontrava no alto do monte, mas irradiava tamanha identidade que ganhara nome e sobrenome. Ninguém mostraria assombro se aquela estátua descesse pelas escadas e fosse ao encontro do povo. Todos paravam perplexos para contemplar aquela beleza. Numa aldeia de pescadores, ali nas imediações, cresceu criança impressionada com aquela figura de pedra. Todos os dias o menino ficava longo tempo embevecido, cada vez mais fascinado pela estranha figura. Saibam, meus caros, que da contemplação extasiada do menino resultou algo extraordinário. Já adulto, ele percebeu que os traços fisionômicos da figura de pedra se desenharam especialmente em seu rosto. Esta pequena história revela que Jesus deseja a lâmpada do exemplo sempre acesa. É exatamente isto que Jesus deseja de nós. Brilhe vossa luz, brilhe vosso exemplo. As duas frases solicitam a mesma coisa. Neste mundo tão carente de modelos, o seguidor de Jesus não tem o direito de esconder sua luminosidade. Por esta razão, o nosso tema de hoje proclama aos quatro ventos: brilhe a vossa luz. Jamais apague sua lâmpada. O verdadeiro discípulo precisa se tornar fonte de inspiração no alto da montanha, como esta figura de pedra. Ele terá que transferir compaixão e amor para o rosto das pessoas. Conta-se que o velho Onofre, certa vez, em seu retiro no deserto, percebeu a enorme figura do Cristo desenhada no céu. O rosto de Jesus lhe apareceu por detrás da montanha líbica. Onofre saltou fora da caverna, tomado de profundo enternecimento, e gritou com todas as forças:
Aqui estou, Senhor, o teu servo, no teu deserto. Foi somente nesta altura que Onofre percebeu sua enganosa expectativa. Os olhos do Nazareno não se voltaram para ele, não estavam fixados em Onofre. Os olhos do Nazareno fitavam além da cordilheira líbica, onde moravam os verdadeiros beneficiários do Cristo. Depois de tantas décadas de solidão, orações e jejuns, o eremita, de tardio raciocínio, finalmente entendeu a verdade. Jesus não desejava seguidores enclausurados na contemplação de objetivos vazios. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Biblistas distraídos continuam desatentos à Bíblia. Getúlio, me interrogou alguém, por que certos pregadores gastam tanto tempo na proibição do trabalho no sábado? Eles falam tanto disto. A resposta é simples. Quando eles descobriram que o próprio Jesus ordenou ao paralítico de Betesda que carregasse cama, eles perderam o rumo. Era sábado. E o Nazareno, com autoridade e clareza, determinou: levanta-te, toma o teu leito e anda. João 5, versículo 8. Todas as estratégias dos saduceus perderam fôlego. E eles agora tentam confundir pelo excesso de discursos. Simples versículo, no entanto, serve para desmontar seus argumentos. Graças a Deus, há 2000 anos, num sábado, Jesus disse ao paralítico curado: levanta-te, toma a tua cama e anda. João 5, verso 8. Não fosse esta ocorrência, e não conheceríamos a opinião de Jesus. Opinião valiosíssima. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do assunto de hoje. Mantenha a sua luz acesa. Jesus queria seus discípulos interagindo. No centro das provas, onde se debatem viventes, orando sim, mas acima de tudo servindo. Onofre reuniu os rolos das Escrituras, tomou o cajado e partiu, não permitindo que sua lâmpada apagasse. Onofre relembrou palavras que foram ditas a Simão e André: eu vos farei pescadores de almas. A chama acesa do anacoreta ardia como fogo em seu coração, finalmente conscientizado quanto ao seu verdadeiro trabalho. O discípulo precisa se tornar líder e renunciar aos lucros da prepotência
Jesus foi bastante claro. Sabeis que os príncipes dos povos os dominam. Entre vós, porém, não seja assim. Mas aquele que desejar ser o primeiro, seja antes o servidor de todos. Marcos 10, versículos 43 e 45. Este é o mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Quando nós conseguiremos atingir este estágio do amor que Jesus atingiu? Esse mandamento se encontra em João 15, versículo 12. Eis a razão que Jesus tenha recrutado criaturas simples. Suas mentes incontaminadas como papel branco facilitavam o registro de doutrina descomplicada. Aquelas criaturas eram transparentes, e na transparência a luz penetrava no recôndito de suas almas. Luz acesa no coração dos simples jamais se apaga. Vejam que o mestre não requisitou Anás, nem Caifás, nem Pôncio Pilatos, nem Herodes. Jesus nunca visitou o colégio dos rabinos em Jerusalém. Ele só adentrou o palácio de Herodes depois de preso na madrugada da sexta-feira. Todos aqueles homens eram detentores de cultura invejável. O alicerce do amor, porém, sempre lhes fizera falta. Eles conheciam os mistérios do Egito e as revelações da Cabala. O Pentateuco mosaico constituía para eles leitura constante e diária. Enfim, todos eram cultos e respeitados, ricos e de fino trato. A despeito dessas qualidades, porém, Jesus preferiu radicalizar. Preferiu areias de Genezaré para buscar assessores. Que razões justificaram rejeição de tais lideranças? Conhecedores das Escrituras em profundidade, eles seriam valiosos defensores da dobradinha Cristo-Moisés. Evangelho pendurado no Pentateuco representaria o céu dos adeptos da Bíblia infalível em todas as suas páginas. O argumento de que eram sábios, intérpretes do Velho Testamento, serviu ao contrário, como reforço da rejeição. O mestre com certeza não lucraria agasalhando doutrinas petrificadas e contaminadas. Viciados em dar ordens e sobressair, aquelas figurinhas sequiosas de privilégios pesariam como chumbo na sua equipe. Os escolhidos por Jesus, ao contrário, constituem um barro macio e úmido, facilmente maleável. O mestre apreciava criaturas de sangue vermelho, distantes do verniz da hipocrisia. O nazareno jamais arriscaria colocar o vinho novo de sua doutrina em outros de validade questionável. Nos confins da Galileia, ele encontrou pedra bruta para esculpir sua marca de qualidade. Jesus detestava postura ética forçada, religião da boca para fora, falsa,
amostragem de contrição. Por isso buscou o grupo heterogêneo, incontaminado pela mentira de religião, sem o menor compromisso com a ética. Almas brancas como papel. Ele poderia escrever nelas a sua mensagem de amor e de perdão. Os perfis dos seus amigos poderiam ser esculpidos do seu jeito. Todos completavam condições de se transformarem no sal da terra e na luz do mundo. Esta é a grande verdade. O mundo sempre necessitou de líderes autênticos. Exemplo é farol aceso. O próprio mal se espalha pela força do exemplo. Doido varrido nos Estados Unidos atira sobre o povo e sua loucura se repete em inúmeras cidades do mundo. Desde que o mundo é mundo, o espírito de imitação fabrica monstros, maiores ou menores. Qual a razão de que tal aconteça? Certamente o fenômeno ocorre porque a violência dispõe de ótimos mestres e admiradores, até dentro das religiões, que vivem louvando figuras bíblicas comprometidas com o crime. A violência se repete em jornais, nas rádios e televisões. Exemplos de marginalidade são olhados por crianças em seus lares. Com repetida insistência, poderosos marginais são exibidos, alguns até mesmo dos tempos bíblicos, mesmo fechados atrás de grades, ou até desencarnados. A memória deles perturba. Tornam-se heróis pelo avesso, gozando impunidade de figurinhas inteiramente fora de parâmetros. A juventude os aplaude como modernos Robin Hoods. A saga da cara enfesada gera adesões. Já houve quem insistisse em fazer cirurgia no rosto para imitar cicatriz de importante figura criminosa. Inegavelmente está na hora de mudar estes rumos, retornar ao remanso de Tiberíades. Tornou-se imposição. Está na hora de voltar aos pescadores na praia de Tiberíades, para que eles retifiquem nosso mundo mais uma vez. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer mais uma pequenina interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Além do Quarta Dimensão, o Facebook Live TV PG transmite mais programas de agrado dos telespectadores. Anderson Pedroso com Olhares, Pastor Edson Transformando Vidas, Odine Carneiro Carro em Casa, Janaína de Oliveira com Infantil Mundo de Alegria, e agora temos o campeão atual de visualizações, Entre Amigos. É programa recente na live, e pela assistência mostrou que está bem aceito. Trajetória ascensional da live continuará trazendo apresentadores com assuntos que agradam. Esteja de atalaia.
sempre atento. Assista você também o programa Entre Amigos. E já estamos no último bloco do Quarta Dimensão. E lembramos as manhãs de quartas-feiras, quando comparecemos na Live TV para a apresentação da Bíblia e dos Evangelhos, a partir das 10 horas de quartas-feiras. Na próxima quarta-feira, 15h30, aliás, 10 horas da manhã, voltaremos com outro assunto de incentivo ao progresso espiritual. Agora, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje. Mantenha a sua luz acesa. A luminosidade daquela gente humilde faz falta. Precisamos devolver a escultura motivadora para aquela criança na Montanha do México. Líderes carismáticos estão fazendo falta em nosso mundo de hoje. Nossa juventude se encontra carente de formadores de opinião autênticos, não escravos de contas bancárias. No Japão da década de 30 viveu alguém especial. Ele se chamava Toyo Iko. E tanto fez que o apelidaram de São Francisco de Assis, no Japão. Sua voz era ouvida e respeitada nas ruas, nas fábricas e até mesmo em assembleias de trabalhadores. Onde surgissem divergências, aparecia Toyo Iko. Emagrecido por privações voluntárias e pelo trabalho constante, ele configurava perfil de apóstolo. Era anjo encarnado para os contemporâneos. Na crise de 1939, época da guerra, acarretou para Toyo Iko o maior desafio. Operários declararam-se em pé de guerra. Salários aviltados agravaram divergências entre as classes. Ninguém mais reconhecia a linguagem fora da violência e da depredação. Desta vez, nem Toyo Iko conseguiu apaziguar a fúria dos trabalhadores reunidos em assembleias. Apesar dos apelos, decidiram destruir a cidade industrial. Procissão de homens enfileirados, fervendo de raiva. Nada nos impedirá de fazer justiça, gritavam. Toyo Iko tomou dianteira até a encruzilhada, onde eles passariam com certeza. Ajoelhou-se nos trilhos da ferrovia e permaneceu ali de rosto no chão, orando pelo entendimento. Os amotinados perceberam o ancião dobrado como bambu e a cena insólita repercutiu na consciência coletiva. De repente, o prodígio aconteceu e o mal perdeu a guerra. Murmúrios foram repassados homem a homem e todos aspiraram à força moral daquele apóstolo sensato. Dali a pouco, paus e ferros e pedras foram sendo largadas, sem uso, pelos caminhos de cobre. Homem frágil, desarmado, sem usar palavra, dissolver a contenda. Ele usara simplesmente
a misteriosa força do exemplo. Brilhe vossa luz, ensinaram o Mestre. Nós não temos o direito de apagar a lâmpada, porque ela não é nossa. Ela nos foi emprestada, amigos. Mahatma Gandhi, o extraordinário líder de 300 milhões de pessoas da Índia, dormia nas estações ferroviárias, em bancos da estação ferroviária. Repousava em paz, sem guardas para protegê-lo. Em volta dele se abrigavam párias e mendigos. Voltemos ao começo da nossa conversa. Refaço velha pergunta que de muito tempo me incomoda. Se eu estivesse naquele barco e naquele dia, será que aceitaria a convocação de Jesus? Abandonar família, afazeres, hábitos arraigados e a própria rotina do cotidiano sem sobressaltos. Razões ponderáveis acionariam recusa. Aquela vida itinerante não prometia sossego. Não era passeio, nem piquenique, nem férias. A convocação de Jesus era certeza de dobrado trabalho, renúncia e privações. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Palavras de Jesus em Mateus 10, 37. O Mestre jamais permitiu meia colaboração ou serviço pela metade. Ele sempre fez questão de seguidores por inteiro de corpo e alma. O Mestre jamais aceitou discípulos descompromissados. O Mestre, a mente do seguidor de Jesus precisava de céu límpido e sem vento para que a lâmpada não apagasse. A luz não deve ficar debaixo do alqueire escondida. A face do exemplo deve ser esculpida no alto da montanha. Enquanto o ser bom não for tão natural quanto o ar que respiramos, nós ainda não penetramos a alma do cristianismo. Boiamos sobre as águas, mas ainda não mergulhamos. O maior perigo, escreveu Roden, não está em ser mau. O perigo dos perigos está na complacente consciência de ser um herói. Por isso Jesus recomendou: quando tiverdes feito tudo, dizei, somos servos inúteis. Lucas 17, verso 10. Aquele que está de olho grande na recompensa é mercenário. Use a palavra que quiser, use o argumento que lhe permite o dicionário. Enquanto não alcançarmos plataforma elevada de desprendimento, as próprias ações beneméritas serão perigosas. Fazer algo para exibir bondade ou ganhar o céu é tão prejudicial quanto ser mal. Beneficia eventualmente alguém, mas corta na raiz as nossas ligações com o Pai. O Pai Celestial se aborrece com esse tipo de demagogia. O filósofo Nietzsche, em sua obra Assim Falou Zaratustra, escreveu frase genial: eu detesto os vossos vícios e mais ainda as vossas virtudes suspeitas. Felizes, meus amigos, os que depois de ter feito tudo, esquecem suas obras. Louvado seja Deus.
Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, amigos, além dessa câmera, eu estou vibrando e pedindo ao Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, para que as bênçãos de paz, de harmonia, de saúde, de prosperidade, de alegria de viver, de tudo que é bom, desça neste momento sobre todos. Que a paz de Deus invada os corações. Muito obrigado, meus amigos, por conservarem o amor aninhado dentro de suas almas. Muito obrigado e boa tarde.